Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas na videoaula de Filosofia dos Professores Giancarlo Pontes Carvalho, Jonatas David Barros Pinheiro e Weleda das Neves Monteiro. Orientandos e orientanda do professor Ederson Wilker Figueiredo Leite. Da disciplina, Produção de Materiais Didático e Recursos. Do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá. Para começarmos este nosso encontro, é importante falarmos que o presente trabalho expõe a necessidade de problematizar aos estudantes educadores a temática, conhecendo os conceitos filosóficos em desenhos animados e animes por meio da tecnologia educacional, como ferramenta educacional para se trabalhar em escolas. Para tanto, serão apresentados como exemplificações desenhos, imagens, em conjuntos com pensadores, filósofos fazendo analogias às referências teóricas, que darão melhor compreensão aos envolvidos. Portanto, um material de suma importância para aqueles que pretendem fazer do ensino de filosofia um caminho aos desafios para com a educação. É fato que, vivermos numa época onde a imagem, fotos, vídeos, é algo presente em vários momentos do ser humano, que acaba impulsionando, motivando, inspirando e proporcionando diversas oportunidades para o conhecimento. Neste contexto, o assunto conhecendo os conceitos filosóficos em desenhos animados e animes por meio da tecnologia educacional, além de ser um recurso para entender o mundo, também é uma excelente ferramenta educacional para a melhor compreensão dos alunos referentes aos conteúdos propostos, ensinados. E neste sentido, é necessário demonstrarmos aos estudantes de licenciatura e professores a necessidade e a importância de se trabalhar a filosofia com os desenhos animados como um recurso educacional diferenciado visando a melhor compreensão dos alunos referentes aos conteúdos propostos, ensinados. Neste nosso primeiro encontro, é importante refletirmos que vivermos em uma época em que a tecnologia se faz presente em vários momentos da vida do ser humano. Sabendo disso, apresentarei a vocês dois assuntos para discutirmos a importância de aprender a filosofia por meio dos desenhos usando a tecnologia. A primeira temática abordaremos alguns dos assuntos presentes no nosso dia a dia que é comunicação, o cinema, internet entre outras tecnologias. Enfim, tudo isto é visto como a indústria cultural. E o segundo é sobre modernidade líquida no desenho Simpsons. Um assunto muito interessante para falarmos. Como a sociedade vem sofrendo mudanças a partir de valores que estão sempre em debate nos meios da comunicação. Como família, amigo, consumo, cultura, redes sociais, entre outros. Então, vamos lá. No nosso primeiro assunto, falaremos sobre indústria cultural. Mas o que é indústria cultural? Conforme vários autores afirmam, como Costa e outros autores. 2003. Indústria cultural é o conjunto dos meios de comunicação, como o rádio, a TV, o cinema, os jornais e as revistas, que formam um sistema de poder e controle, que visa gerar lucros, e são acessíveis às massas, e que, por isso gera um tipo de manipulação e controle social. Como exemplo dessas questões, temos o seguinte pensamento. Conforme afirmam Adorno e Horkheimer, o cinema e o rádio não têm mais necessidade de serem empacotados como arte. A verdade de que nada são além de negócios lhes serve de ideologia. Esta deverá legitimar o lixo que produzem de propósito. O cinema e o rádio se autodefinem como indústrias, e as cifras publicadas dos rendimentos de seus diretores gerias tiram qualquer dúvida sobre a necessidade social de seus produtos. Conforme afirmam Costa e outros autores, a tecnologia da montagem e o efeito do realismo exagerado faz com que o cinema não permita a reflexão de seus espectadores, assim como, também, o rádio que atua como um instrumento cujo discurso é dado como verdadeiro e absoluto às massas. E para entender melhor o que é indústria cultural, podermos ver a partir de um dos maiores exemplos, ao refletirmos sobre os desenhos do Capitão América e Homem de Ferro. O desenho Capitão América foi criado como um super-herói patriótico que lutou junto com os aliados na Segunda Guerra Mundial. O Capitão América veste trajes inspirados na bandeira dos Estados Unidos e possui um escudo quase indestrutível. O personagem original é o de Steve Rogers, um jovem que passa por um experimento que o deixa forte, com o objetivo de ajudar os Estados Unidos contra as potências do eixo. A partir disso é perceptível todo o conceito ideológico do personagem, que tem como objetivo mostrar os Estados Unidos como o bem, e seus inimigos como o mal. Desta forma, é possível perceber o próprio conceito de indústria cultural que não permite que as massas reflitam sobre a ideologia proposta pelo desenho.
sendo que este não tem como compromisso fazer uma crítica à própria guerra, o que se entende como bem e mal, e principalmente sobre as atitudes desenvolvidas pelos Estados Unidos e os aliados. A verdade de que nada são além de negócios lhes serve de ideologia. O cinema e o rádio se autodefinem como indústrias, e as cifras publicadas dos rendimentos de seus diretores gerais tiram qualquer dúvida sobre a necessidade social de seus produtos, conforme afirmam Horkheimer e Adorno. Do mesmo modo, é o desenho do Homem de Ferro, sendo este um personagem fictício dos quadrinhos publicados pela Marvel Comics. Sua identidade verdadeira é a do empresário e bilionário Tony Stark, que usa armaduras de alta tecnologia no combate ao crime. O Homem de Ferro pode ser analisado de duas formas. A primeira é uma leve crítica que o próprio desenho faz à indústria cultural, através das indústrias Stark que vendem armas e tecnologia para países guerrearem, mostrando o poderio das grandes indústrias que lucram com a guerra, enquanto os civis sofrem em meio a isso. E a segunda forma, é que o desenho não se empenha em aprofundar suas críticas, sendo semelhante a qualquer outro desenho de super-herói, que possui como intenção apenas vender seu produto. Ambos os desenhos são marcados por uma técnica, sendo esta a nova estrutura ideológica. Onde as obras de artes são marcadas pelo mesmo estilo, sendo que os talentos são definidos pela indústria, que os adapta de forma rápida. As massas são apenas consumidores, que não participam dos produtos culturais consumidos em larga escala. Eliminando assim o indivíduo, conforme afirmam Costa entre outros autores. De maneira resumida, a indústria cultural pode ser entendida também como um conceito desenvolvido por Adorno e Horkheimer que se refere à ideia de produção em massa, comum nas fábricas e indústrias, que passou a ser adaptada à produção artística. É uma nova concepção de se fazer arte e cultura, utilizando-se técnicas do sistema capitalista. Estes são, acima, Theodor Ludwig Wiesengrund. Adorno foi um filósofo, sociólogo, musicólogo e compositor alemão. É um dos expoentes da chamada Escola de Frankfurt. E abaixo, Max Horkheimer, o qual foi um filósofo e sociólogo alemão. Como grande parte dos intelectuais da Escola de Frankfurt, era judeu de origem, filho de um industrial, Moses Horkheimer. Sendo, portanto, estes dois, os maiores pensadores sobre indústria cultural. No segundo assunto, falarei de modernidade líquida. Para tanto, temos, conforme Bauman, tudo é temporário. É por isso que sugeri a metáfora da liquidez para caracterizar o estado da sociedade moderna. Como os líquidos, ela caracteriza-se pela incapacidade de manter a forma. Contudo, antes de conhecermos o assunto, precisamos apresentar um dos maiores sociólogos do século XX. Zygmunt Bauman nasceu em Poznań, Polônia. 19 de novembro de 1925. Em 1939 foge com os pais para a União Soviética, escapando do cerco nazista. Estudou filosofia e sociologia em Varsóvia, Polônia, mas foi afastado devido à leitura de livros e artigos censurados. Crítico do autoritarismo soviético, mudou-se para a Inglaterra, onde se tornou professor da Universidade de Leeds. Recebeu os prêmios Amalfi, 1989, por sua obra Modernidade e Holocausto, e Adorno, 1998, pelo conjunto de sua obra. Morreu em janeiro de 2017 aos 91 anos. Bauman, ao afirmar tudo é temporário, sugere a metáfora da liquidez para caracterizar o estado da sociedade moderna. Como os líquidos, ela caracteriza-se pela incapacidade de manter a forma. Bauman, 2004. E para tentarmos entender este assunto, temos como um dos mais emblemáticos desenhos para se trabalhar todos os assuntos inerentes à filosofia, sem dúvida é o desenho Os Simpsons, que está há mais de 30 anos no mercado do entretenimento. Como desenho, Os Simpsons nunca apresenta um episódio igual ao outro, ou seja, sempre está com episódios diferentes, apresentando inúmeros assuntos que estão em voga pelo mundo, exibindo, desde questões sobre a economia, a sociedade, a política, os conflitos, a cultura, o entretenimento, os valores familiares, dentre tantos outros. Então, se pode notoriamente encontrar diversos assuntos com contexto filosófico para ser utilizados em sala de aula. Sobretudo as questões que envolvem a sociedade contemporânea, sobre os valores inerentes ao mundo moderno, pós-moderno e, como sugere Bauman, a sociedade no mundo líquido. Pois tudo está constante em mudança, o que antes era regra, costume e tradição, hoje ressalta a quebra de tabus, aquilo que é sem importância ou fora de moda.
Ou seja, a sociedade atual está em constante mudança, não mais se apegando aos bens de forma que elas sejam duráveis ou permanentes, e sim uma sociedade, assim como se evidencia no desenho Os Simpsons, na qual é necessário mudar de pensamentos sobre todas as coisas. Segundo Bauman, a modernidade líquida é o momento em que os referenciais que possibilitavam a quebra de valores tradicionais são trocadas por novos valores que sempre estão em mudança. E assim, quando não há mais tais referenciais, a vida passa a ser entendida como projeto individual. E não mais, atribuídas, as referências como classe, a religião, a família, a nacionalidade, a ideologia política. Enfim, todos eles agora são solapados por uma crescente tendência ao consumo, a transformação das relações sociais em mercadoria, portanto, da própria identidade em mercadoria. Enfim, espero que tenha compreendido estas nossas 2 aulas. Vejo você na próxima aula, até lá!